Estamos aqui preparando nosso segundo episódio do Casa Científica. Nosso convidado já está ali, ilustre doutor Alexandre Cedro, cardiologista intervencionista, ao lado do meu amigo Edival Gomes. Hoje o episódio promete, hein, doutor Edival? É verdade, estou aqui ao lado do provedor da Santa Casa, Dr. Rodrigo, e vamos falar de um tema que repercutiu muito, né? Que foi a morte súbita que ocorreu em um jogador, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e tirar muitas dúvidas, certamente são de todos vocês. Aguarde, já já voltamos com essa entrevista sensacional. Estamos iniciando mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. E hoje temos a grata satisfação de, ao lado do meu amigo, meu querido diretor técnico da Santa Casa, Dr. Edival, de ter um tema extremamente importante, um convidado super especial. Boa noite, Dr. Edival. Gostaria que você apresentasse também o nosso entrevistado. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande fazer parte desse segundo episódio, um formato inovador de comunicação da Santa Casa, que hoje conta com a presença ilustre do nosso amigo Dr. Alexandre Cedro. Alexandre Cedro, que é cardiologista, é hemodinamicista e atualmente ele atua na Santa Casa, coordenando a nossa emergência cardiovascular, uma das únicas emergências cardiovasculares da nossa região, e ajuda a Santa Casa ainda coordenando o serviço de hemodinâmica. Bom, doutor Alexandre, o tema é quente, o tema ganhou muita repercussão, que é eventos cardíacos agudos nos jovens, depois que tivemos aquele episódio do jogador do Uruguai, lá do Nacional do Uruguai, que veio infelizmente a falecer. E aí, essa repercussão toda gerou muita curiosidade em relação ao tema, então a gente gostaria de te dar as boas-vindas e te perguntar de bate-pronto: jovem pode infartar? Boa noite. De antemão, agradeço o convite de falar de um tema tão importante, muito bem acompanhado, doutor Etival, que é literalmente um mestre em cardiologia, e doutor Rodrigo, que além de gestor e ortopedista, é professor e titular de emergência. Mas respondendo diretamente sua pergunta, sim, é possível paciente jovem infartar. Isso, os pacientes jovens representam 5% dos casos de infarto. E os fatores de risco principais são tabagismo, que está presente em 90% desses pacientes que infartam, diabetes, dislipidemia, história familiar e, não menos importante, sedentarismo, obesidade e estresse. Alexandre, a gente tem ouvido falar muito, sobretudo nos canais de mídia, etc., esses eventos que têm ocorrido e aparentemente até com uma intensidade maior, não sei se de fato ou pela apresentação em noticiários. Eu queria que você falasse para a gente se tem ocorrido aumento de casos de infarto em jovens e, além desses fatores de riscos tradicionais que você já sinalizou para nós, existe algum comportamento, existe algo assim que é mais próprio dos jovens que podem estar associados a esses eventos? Sim, esse número tem crescido bastante, a gente vê isso tanto na teoria quanto na prática do dia a dia das tacadas, a gente tem visto alguns casos, infelizmente, de jovem infartando, e eu penso que o estresse da vida atual tem um grande peso sobre isso, o sedentarismo, a obesidade, alguns hábitos novos, a gente vê aí uma nova tendência ao uso do cigarro eletrônico, conhecido também como vape, né, que, sem dúvida, traz um risco cardiovascular maior. Acho que o que chama de pod, né? Exatamente, a geração mais jovem chama de pod também, como vape, entre outros. Essa questão do vape é interessante, viu, Alexandre? A gente tem visto algumas sociedades e até alguns grupos mais voltados à ciência mesmo, dizendo que o vape seria a solução para o vício ao cigarro, né? Por ser menos prejudicial. E você traz um componente importante. A gente tem um aumento aí, eventualmente, de pacientes com eventos agudos cardíacos, que pode levar ao óbito, inclusive com infarto agudo do miocárdio. E você coloca o vape como uma coisa nova que pode vir a agregar um risco maior. Qual a sua posição com relação a isso? E, inclusive, assim, a gente está no meio de uma discussão de regulamentação do vape no Brasil. O que você acha com relação a isso? O vape, ele começou a ser, o cigarro eletrônico, melhor dizendo, ele começou a ser comercializado em 2006, 2007, né? E essa nova conformação dele, que parece um pendrive, né, foi a partir de 2017. E a ideia vendida inicialmente pela indústria era de que, por não produzir monóxido de carbono, a pessoa não seria tão exposta a isso, a nicotina também. Só que há análogos da nicotina,
que são otimizados a absorção. Inclusive, tem o e-liquid nesses vape que tem aldeído, metais pesados, lítio. Uma informação interessante é que o Reino Unido, em 2022, ele criou uma regulamentação para você descartar adequadamente esses vapes, porque era tão danoso à natureza por ter metais pesados que traria diversos danos. Então, imagine o jovem colocar isso na boca, consumir esses metais pesados também. Sem dúvida, tem um efeito inflamatório. E a longo prazo, muito provavelmente, vai estar de danos que a gente não sabe ainda. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tem acompanhado nas redes sociais, né, SBP, e ele tem se posicionado muito firmemente contra, né, sinalizando os riscos respiratórios que parecem evidentes quando a gente inala substâncias químicas da ordem como essa que você sinalizou, né, Xande? Além disso, além do cigarro eletrônico, existem algumas questões que nos ocorrem assim também, que são comumente perguntadas para nós, que é, por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes no jovem por conta de academia, né, suplementos, e esses produtos que estão afins, né, do jovem que está ali querendo o melhor desempenho físico, seja na academia, seja no esporte de uma forma geral. Como é que isso se associa a essa questão de infarto precoce, de morte súbita? Existe alguma relação? Sem dúvida, todo paciente com infarto, paciente com menos de 40 anos, é obrigatório a gente investigar. Existe uma barreira de comunicação, muitas vezes, em alguns cenários. A gente sempre tem que estar atento ao uso de anabolizantes, pelo efeito protrombótico dele, por alterações da frequência cardíaca, da pressão arterial, e junto com isso, outras complicações que podem advir dessas drogas. Você veja como é uma questão complexa, né, doutor Edival? A ideia da atividade física para prevenção de doenças, incluindo os eventos cardiovasculares, distorcida com essa visão de anabolizante, porque a ideia não é construir saúde, é construir uma formatação estética e que acaba gerando, na verdade, uma perda da saúde, enfim, uma qualidade de vida menor. E nesse esteio, doutor Alexandre, pensando em substâncias que poderiam agregar um maior risco de eventos cardíacos agudos, muitos têm perguntado em relação a medicações para disfunção erétil em jovens. A gente sabe que a disfunção erétil vai crescendo bastante aí com o decorrer da idade por diversos fatores, mas muitos jovens vêm usando essas medicações, como o tadalafila e análogos, para melhora da performance e não necessariamente por conta de uma disfunção sexual. Sabe-se que tem estudos que mostram uma certa segurança cardiovascular do uso dessas medicações, mas nos jovens isso poderia agregar algum risco adicional? Tem alguma evidência, alguma coisa com relação a isso? Não há nenhuma evidência robusta sobre esse tema específico, mas, sem dúvida, o uso inadequado, o uso sem uma indicação apropriada dos inibidores da fosfodiesterase, no caso da sildenafila, tadalafila e afins, eles alteram, sem dúvida, a frequência cardíaca, a pressão arterial, vão trazer possíveis danos, sim, ao indivíduo. E muito importante também ao médico que está na porta do pronto-socorro perguntar, porque essa droga pode ter interação com algumas outras medicações que são comuns ser usadas no infarto, como, por exemplo, os vasodilatadores, os nitratos. Então, a ideia é essa. É uma medicação e as medicações devem ser usadas com as suas indicações, levando em consideração seus fatores de risco e não uma panaceia, né, de um uso recreacional geral, porque sempre existem riscos, né? Então, é importante entender que é um remédio e que há riscos no uso de qualquer tipo de medicação. Mas voltando ao que o Rodrigo chamou a atenção e que repercutiu muito, né, na mídia nacional, que foi a morte de um jovem atleta com 27 anos de idade, né, e a gente chamando a atenção a respeito do infarto, das causas do infarto. Eu queria aproveitar a sua formação, que é bastante ampla, que pudesse nos dizer também assim, Alexandre, além do infarto convencional como causa de morte em jovens, o que mais poderia ser a causa? É sempre infarto quando o jovem morre? O que mais pode ser? Qual é o diagnóstico diferencial? O que que você pensa em outras causas possíveis, assim, para morte súbita em jovens? Excelente pergunta. Então, quando o paciente jovem chega no pronto-socorro com infarto ou com suspeita de infarto, cabe ao médico afastar algumas diagnósticos diferenciais. Entre eles, dissecção aguda de aorta, no qual o paciente tem uma dor lancinante, diferença de pressão nos membros. Tem que avaliar a possibilidade de doenças reumatológicas, trombofilias, como o fator 5 de Leiden,
ou déficit de proteína C. Tem que estar atento também à possibilidade de doenças congênitas, como coronária anômala. Interessante, a gente viu alguns casos de dissecção espontânea de coronária, que é muito comum em gestantes, por sinal. Uma causa de infarto em gestante, dissecção espontânea de coronária. Interessante. Uma coisa, doutor Alexandre, que vem muito sendo discutida é relacionada ao pós-Covid, né? A gente sabe que nesse período de Covid, o Covid é uma doença que tem alguns fatores que alteram a coagulação, enfim, aumenta e agrega risco de eventos trombóticos. E também, nesse esteio, foi discutido muito a questão relacionada às vacinas de Covid. E muito se tem relacionado que esse aumento de infartos ou eventos cardíacos agudos estariam relacionados ao Covid ou à vacina para o Covid. Isso é mito ou existe alguma evidência científica que correlacione essas coisas? Em relação à vacina, até onde eu tenho conhecimento, não tem nenhum estudo mostrando essa associação direta entre vacina e aumento de infarto. A gente observa, sim, no Covid, como em alguns casos virais, a possibilidade de miocardite, que a gente tem que ficar atento a esse cenário, sim. Muito bem, então os vírus, né, são gatilhos para as doenças cardiovasculares. O Covid entra nesse conjunto, né, na verdade, né? É um vírus muito comum, né? Passamos por uma pandemia, se discute muito isso, mas não apenas esses vírus. Aproveitando esse gancho, como é que se interage as questões dos vírus, miocardites e morte súbita em jovem? Isso é alguma coisa que entra também no diagnóstico diferencial, Xande? Muito bom. Eu costumo dividir as causas de morte súbita, só lembrando que morte súbita cardíaca é aquela morte que ocorre após 1 hora do início dos sintomas que tem uma provável causa cardíaca. A gente não dá tempo de a gente confirmar. E eu divido em 4 grupos. Doença arterial coronariana, que é a maior causa de morte em atletas com mais de 35 anos. O grupo das miocardiopatias, que tem destaque para miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença autossômica dominante, a maior causa de morte súbita em atleta jovem é miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, miocardite, como você bem falou, a gente tem que estar atento à epidemiologia. Nós estamos na Bahia se pensar na possibilidade de chagas nesses casos. O terceiro ponto são as doenças congênitas. A gente tem que estar atento à coronária anômala, como eu já falei, transposição de grandes artérias, síndrome de QT longo e algumas alterações eletrocardiográficas primárias, como, por exemplo, bloqueio atrioventricular, síndrome do QT curto, do QT longo, entre outros achados, como, por exemplo, Wolfram-Parkinson-White e Brugada. Então, é muito importante pensar nessas 4 hipóteses. Na maioria dos casos, uma avaliação clínica direcionada e um eletrocardiograma são suficientes para a gente diminuir bastante a incidência de morte súbita em atleta. Trago um estudo interessante que, na Itália, há uma região que tem muita displasia ritmogênica do ventrículo direito. E nessa cidade, acabou tendo muita morte súbita na década de 70. Então, em 74, na Itália, tornou-se uma lei federal, uma avaliação cardiológica para os atletas de competição. E observamos que, após essa lei, no qual era obrigatório pelo menos uma análise clínica e o eletro, diminuiu em 90% a incidência de morte súbita naquela população. Você veja como é importante essa questão relacionada à prevenção e à avaliação pré-participação, que é chamada, né, doutor Alexandre? Avaliação pré-participação. Então, seja um atleta amador ou seja um profissional, aí você vai ter protocolos específicos para cada modalidade dessa, inclusive, a depender da idade, você vai estratificar com exames de formas diferentes, mas, de fato, no mínimo, uma avaliação clínica elétrica faz toda a diferença. E nisso aí, a gente sabe que na internet tem muita coisa boa, e tem muita coisa que acaba sendo fake news, como se costuma falar. E é nesse contexto que eu queria chamar a atenção, porque um programa como esse é de muita relevância pública. E aí eu via comentários assim que me deixavam muito preocupados, Alexandre, que era no sentido de que, se o jovem atleta morre, não faz sentido. Eu queria que você comentasse um pouco disso, da importância da atividade física de alta na prevenção e na promoção de saúde. É muito importante, é fundamental. Uma das causas de infarto em jovem é sobrepeso, que normalmente está associado também ao sedentarismo, e sem dúvida vai trazer benefícios cardiovasculares, de longevidade, de qualidade de vida. E esses casos são casos pontuais. E repito, quando uma avaliação médica adequada e eletrocardiograma, a gente reduz muito as chances desse evento adverso. Chama atenção também que, além da avaliação
pré-atividade física, no cenário de atividade esportiva, é muito comum e é necessário ter o DEA, que é o desfibrilador elétrico automático, e uma equipe treinada para operá-lo. Então, a gente sabe que nessa infelicidade que teve do último atleta, do esquerdo, que evoluiu para óbito, a gente tem cenários também de segurança. Então, chama atenção um caso que eu estava discutindo com o Dr. Edival aqui antes da entrevista, de um atleta Christian Eriksen, um atleta da Dinamarca. E num jogo contra a Finlândia, ele teve uma parada cardíaca, foi prontamente atendido, o DEA, que é o desfibrilador elétrico automático, chegou em menos de 30 segundos, ele foi reanimado e um final foi muito feliz. Não só ele teve a vida normal, ele colocou um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável, e esse paciente voltou a jogar pela seleção da Dinamarca e fez o gol da classificação da Dinamarca para a Eurocopa. Então é uma história interessante, a gente tem que mostrar a importância de dois desfechos opostos, né, por ter uma equipe treinada e acesso a uma coisa básica que é o DEA. O Rodrigo chama atenção para outro aspecto também, viu, Xande? Ainda carregando um pouco dessa história interessante do esporte, né? E da importância do esporte como prevenção, também a gente não deve criar barreiras para que a população, sobretudo jovem, façam atividade física, porque é algo desejável que todos façam. Tem um colega, Rodrigo, que diz o seguinte: olha, todo mundo tem que fazer exercício. Se você for ficar sedentário, tem que ir ao cardiologista, porque você vai estar sob risco. E é nessa brincadeira que eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que, eventualmente, casos eventuais, como esses que a gente tem chamado a atenção, ganham grande proporção. Rodrigo já chamou a atenção que isso não é a maioria, isso é uma coisa excepcional. E eu queria te perguntar o seguinte: a mãe que está vendo esse vídeo, o jovem que está vendo esse vídeo, ele quer jogar a sua bola, ele quer fazer uma corrida no final de semana, ele quer fazer uma atividade na academia, ele precisa ir primeiro a um cardiologista. Quem é que precisa ir ao cardiologista? Como é que funciona esse processo de liberação, Xande? De forma geral, se o paciente não tem nenhuma comorbidade, não tem história de morte súbita na família, não tem uma história familiar positiva para infarto, ele não tem nenhum sintoma e ele não faz nenhuma atividade competitiva, eu acho interessante ele começar a atividade física e, quando possível, ter uma avaliação clínica, pelo menos um eletrocardiograma, que tem baixo custo e a gente pode prevenir algumas complicações, mas eu não deixaria no paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, deixar ele fazer atividade física por um difícil acesso até o médico. Comece a atividade física e, quando possível, procura avaliação clínica. É uma coisa bem interessante isso, porque isso vai além das questões técnicas estritas da especialidade ou da saúde e doença. Isso é um contexto muito maior social, doutor Edival, onde a gestão pública tem que estar atenta, porque quando ele traz dois desfechos diferentes para casos que eu não posso dizer que são semelhantes, porque a gente não teve acesso, obviamente, a todos os detalhamentos do caso clínico, a gente tem que, obviamente, não falar do que a gente não conhece, mas a gente sabe que a importância de um DEA, a importância de um choque dentro de um cenário onde só o choque vai salvar, fez a diferença entre a vida e a morte de um atleta que fez um gol e que efetivamente marcou a história dele, da família e da nação dele. Então, uma entrevista como essa, uma discussão como essa, serve para chamar a atenção da importância do que está ao redor, da organização e da gestão e do planejamento, que no final das contas faz toda a diferença. Então, eu penso que, para além da capacitação dos profissionais de saúde, nós aqui deixamos a reflexão que eu acho que a gestão como toda deve ser capacitada e entender a importância de seguir um planejamento, um plano de ação para que efetivamente o esporte seja mais seguro. Até porque, pelo que eu entendi, o que o doutor Alexandre falou, não é o esporte que vai fazer com que o indivíduo venha a ter um evento ou venha a morrer. O que vai fazer, muitas vezes, ele morrer, é ele não fazer e não praticar esse esporte, não prevenir as doenças, não promover a saúde. E o que ele tem de desfecho, se foi isso que eu entendi, Alexandre, você pode até esmiuçar melhor. O esporte pode ter sido até um evento que precipitou, que foi o gatilho, que agravou por uma coisa ou outra essa doença que muitas vezes ele já tinha e que ele não sabia. Então o esporte não causa doença. O esporte, na verdade, pode ser algo que evidencia um problema de saúde de base, seja estrutural ou de outra natureza, da saúde cardiovascular dele, e
o que o esporte pode fazer é prevenir a doença e promover a saúde, e não gerar um evento, e esse evento só é, na verdade, precipitado por uma atividade física, muitas vezes, dentro de uma pessoa que já tem uma doença estrutural. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito bem marcado para que a gente entenda que essas notícias, falsas notícias de internet, na verdade, prejudicam não a uma pessoa, mas pode prejudicar a todo um contexto de luta que as pessoas têm pela atividade física como forma de prevenção e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Concordo plenamente, Rodrigo. Não tem dúvida dos benefícios que o esporte traz à saúde em todos os aspectos, não só falando da cardiologia, mas em diversos outros, incluindo os transtornos psiquiátricos que a gente acaba diminuindo, qualidade de estilo de vida, os problemas ortopédicos que podem advir pela não prática de atividade física. Em relação ao DEA que você falou, do desfibrilador, chama a atenção que para cada 1 minuto de atraso na assistência a um paciente que tem parada cardíaca, a gente diminui em 10% a chance desse paciente voltar bem. Então, é muito importante nos lugares onde tem competição, onde tem uma grande quantidade de pessoas, ter um DEA. A diretriz brasileira recomenda que tenha um DEA que chegue até 5 minutos, pelo menos, no paciente que tem uma parada cardiorrespiratória. Então, deve começar a compressão quanto antes, até chegar o DEA. Muito bem, eu acho que a gente vai caminhando então para finalizar esse tema, né, Rodrigo? Um tema bastante importante. Então a gente desmistificou um pouco essa história da morte em jovens, né? Então, sim, é possível o infarto em jovens, sim, é possível a morte súbita em jovens, em casos específicos que o Dr. Alexandre nos chamou a atenção, né? Sinalizando uma quantidade grande de possibilidades. Chamou a atenção de que o esporte é algo extremamente importante para a proteção cardiovascular, para a proteção de todos os órgãos e sistemas, na verdade, né? Inclusive o psiquiátrico, porque hoje também o transtorno de ansiedade e depressão é uma praga que se alastra em todo o país e também o esporte ajuda isso. Então, é muito importante que o jovem faça esporte. E, contudo, é importante que um subgrupo de pessoas tenha um cuidado muito especial. Aqueles indivíduos que apresentem sintoma, aqueles indivíduos que têm história familiar, aqueles indivíduos que acumulam fatores de risco, aqueles que fazem esporte competitivo, esse deve ter um cuidado especial, uma avaliação pormenorizada. Eu acho que foi isso que você... Poderia ser isso, assim, um resumo, Xande? Maravilhosa a sua síntese. Eu acho que você conseguiu finalizar bem aí e resumir o que a gente discutiu aqui. Então, também gostaria de agradecer a sua presença e para você encerrar nas suas considerações finais, Alexandre, eu queria saber se você, lá na Santa Casa, já tratou algum caso, já fez algum CAT, alguma angioplastia de algum jovem que, porventura, tenha tido algum infarto e saiu bem graças a uma abordagem protocolizada e de acordo com os padrões aí internacionais de atendimento lá na nossa emergência cardiovascular da Santa Casa de Feira de Santana. Sim, nós atendemos muitos casos lá de infarto em jovem, infelizmente tem crescido esse número, a gente percebe isso na nossa prática. Os que nós atendemos, os pacientes normalmente costumam evoluir bem. Algumas peculiaridades dos pacientes jovens, como a gente tem que sempre pensar na dissecção aguda de aorta, como eu falei, trombofilias, chama atenção também que esses pacientes ele tem uma anatomia diferente dos pacientes idosos. A maioria dos pacientes idosos são multiarteriais, ou seja, 70% em média tem mais de uma artéria ocluída, obstruída, já o jovem tem apenas uma, na grande maioria dos casos, né? Então os pacientes têm um desfecho favorável, a gente observa uma associação imensa entre infarto em jovem e tabagismo. Alguns casos a gente investiga o uso de droga, a gente só vai saber na hora quando o paciente está em sala, porque existe uma barreira de comunicação que a gente tem que vencer em alguns cenários, mas a gente tem visto crescer e nossa equipe está cada vez se preparando mais para atender esses perfis mais atípicos de infarto. Tudo que é bom dura pouco, mas foi fantástico. Eu não tenho dúvida que esse bate-papo nosso aqui servirá para muitas pessoas e que entenderão a importância da atividade física e desmistificou muita coisa que anda rondando aí na internet relacionado à morte súbita e infarto em jovens. Então, Alexandre, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com meu querido amigo Edival, nosso diretor técnico, e dizer a você que encerramos aqui esse segundo episódio do Casa Científica. Toda quinta-feira, um novo episódio. Até a próxima.